Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Olha, a minha voz, como vocês podem perceber, ainda não está 100%. E eu queria agradecer vocês por ontem, né, ter compreendido a nossa remarcação da nossa mentoria. Eu fiquei muito triste, porque eu detesto desmarcar coisas assim em cima do horário, né, no dia, mas não tinha condições da gente fazer nada ontem. A mulher estava sem voz. Mas a gente remarcou para hoje, vocês estão aqui, e eu estou muito feliz com isso. O que é esse encontro aqui, né? Vamos nos localizar. Nós estamos fazendo uma mentoria de esquenta. O nosso evento que começa a partir de amanhã. A gente está aí na nossa imersão, a prova municipal, que é um super evento focado em concursos de prefeituras, exclusivo para assistente social. Nós temos dezenas de concursos de prefeituras sendo com editais publicados. Nosso país é gigante e a demanda por assistentes sociais, ela existe. E a gente tem dado uma atenção muito grande para os nossos alunos que estão focados em concursos de prefeituras. E aí a gente faz esse evento para a gente poder fechar o nosso plano. E a gente está muito feliz por ter essa oportunidade de receber 3 grandes professores, que são professores do nosso curso completo, que vai ter a oportunidade de estar com vocês a partir de amanhã, nesses 3 dias. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a programação, a gente não tem muito tempo aqui, porque o foco é da mentoria, preparei um conteúdo muito bacana, mas eu queria saber primeiro de onde vocês são. Nós temos mais de 40 pessoas já na nossa sala. Eu queria saber, algumas pessoas já colocaram aqui, tem alunos nossos, tem pessoas que nunca me viram, daqui a pouco eu vou me apresentar para vocês. A Denise falou que ela é de São Paulo. Deixa eu ver quem mais aqui. Cristiane também de São Paulo, a Mônica de Parnaíba, Piauí, a Jéssica de Paraíba do Sul. Olha, gente, que coisa boa, que tanto de gente. A Velânia de Sumaré, Jaqueline de Ilhéus, olha, minha conterrânea da Bahia, a Graciana de São Paulo, a Rutiane de Salvador, Paloma de Claros, tem gente de Betim, que é a... Só um instantinho, só receber aqui e voltar. Tem gente de Betim, tem gente de Camaquã, Larissa. Gente, muito bom, muito bom. Eu vou... Podem continuar colocando aqui, a Anderleia de Ubatuba, litoral de São Paulo. Olha, deixa eu passar a próxima tela aqui para vocês, para dizer para vocês o seguinte, quem que eu sou, não é mesmo? Deixa eu falar, essa pessoa aqui, muitos de vocês já seguem a gente no Instagram, mas eu acho que a maioria aqui recebeu o convite lá pelo Instagram e resolveu vir para cá hoje, creio que a maioria. Então, é importante eu me apresentar para vocês. Quem sou eu? Eu sou a Amanda, sou assistente social. Todo mundo aqui é assistente social? Me conta, se todo mundo aqui é assistente social. Tem algum profissional aqui de outra área, de outra formação? Se tiver, coloca assim, eu sou tal. Se tiver alguém de outra formação aqui, só para eu poder saber. Então, eu sou, como a maioria de vocês, assistente social. Eu sou diretora da Prova S, um preparatório exclusivo para assistentes sociais. A Bruna é a S, a Kátia também, a Rutiane também. E eu sou mentora em preparação para concursos públicos. O que é ser mentora, né, galera? Ser mentora nada mais é do que estar junto de pessoas para poder, de uma forma técnica, de uma forma específica, auxiliar, e também de uma forma ali horizontal, tá? Auxiliar pessoas que querem chegar aonde você, de alguma forma, já chegou também, tá? Os seus pares. E a gente faz isso baseado em quê? A gente não faz isso somente baseado na nossa experiência, porque a gente não só acerta, a gente erra também. E eu estou aqui para poder contar para vocês aquilo que eu fiz de certo e que deu bom para mim. Estou aqui para poder contar para vocês também aquilo que deu de errado, que eu fiz de errado, que deu errado. E o mentor, ele tem que estar disponível para poder aprender. Então, quando eu criei a Prova S, olá, Fernanda, eu passei a estudar muito sobre os processos que envolvem a preparação para concursos públicos. Na verdade, muito antes de me tornar mentora. E aí eu descobri, gente, que existe um universo sobre a preparação para concurso público que nunca ninguém tinha me apresentado. A gente só se preocupa muito em o que estudar.
vou comprar um curso, vou comprar esse material, vou comprar aquela apostila, saiu o edital, eu preciso estudar. E pouco a gente se preocupa em como estudar. E aí eu comecei a descobrir que outros concurseiros de áreas muito mais, como que eu posso dizer? Talvez de nível mais elevado, tinha um universo de metodologias e eu, enquanto assistente social, concurseira, tinha muita coisa que eu nem imaginava, que eu poderia estar aplicando e que poderia acelerar a minha aprovação. Outras coisas que envolvem o processo de aprendizagem. E eu falei assim, não, eu nunca conheci, nunca vi, eu preciso aprofundar. E aí, eu, já concursada há mais de 10 anos, comecei a estudar muito sobre isso e criei o Aprova S. Inicialmente começou com mentorias e hoje a gente aglutina mentoria e preparação, porque esse é o caminho. As duas coisas precisam caminhar juntas, tá? Então, quem sou eu? Eu sou a Amanda, diretora da Aprova S, assistente social. Fui aprovada nos concursos do INSS em 2009 e também da Prefeitura de Belo Horizonte. E, recentemente, fui nomeada também para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte na saúde. Não assumi esse concurso, porque eu entendi que eu preciso me dedicar mais aqui ao Aprova S por mais algum tempo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Ah, Amanda, mas você não assumiu o concurso do INSS? Não, porque eu estava no finalzinho do meu curso, e eu não tinha me formado ainda quando eu fui nomeada como assistente social do INSS. Poxa, Amanda, mas por que você não pediu adiantamento do curso? Pessoal, eu não sabia, eu não tinha essa informação de que a gente podia pedir adiantamento do curso. Mas como assim? Naquela época não existia internet, as informações elas não eram tão acessíveis assim. Eu era uma menina pobre, que vim da Bahia, que estudei a vida inteira em escola pública, entrei na faculdade muito nova, com bolsista ProUni, e fui, inclusive, enganada por uma colega de sala, que ela tinha conseguido pedir esse adiantamento, e ela não me compartilhou essa informação de que poderia pedir adiantamento, e eu fui nomeada para o INSS, o concurso da minha vida, e não pude assumir. Uma outra hora eu conto essa história de forma detalhada para vocês. Mas eu sabia que o caminho de ser concursado estaria ao meu alcance em um outro momento. Continuei estudando, em 3 anos depois eu fui nomeada na Prefeitura de Belo Horizonte como analista de políticas públicas e lá eu estou até hoje, tá? Mas antes, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu contei um pouco da minha história, né? Eu vim da Bahia, eu entrei na faculdade como bolsista ProUni, fui reprovada em vários concursos, apesar de ter sido aprovada aí praticamente de primeira no concurso do INSS, que eu trouxe uma carga muito importante da faculdade, porque eu sempre fui uma aluna bem, não vou falar, corta essa palavra inteligente no dicionário de vocês, eu era muito disciplinada nos processos de estudos, então consegui essa aprovação, mas depois eu fui reprovada em outros concursos, e não sabia estudar para concurso, eu gastei muito dinheiro com cursos ruins, e essa pessoa aí está aqui hoje com vocês, para poder trocar algumas ideias em um processo horizontal. O Aprova S veio aí com alguns índices de aprovações espetaculares, mas isso eu digo que é um processo que envolve as ferramentas que a gente utiliza e a dedicação dos nossos alunos que resolveram não desistir dos sonhos, tá bom? Então, apresentando para vocês aí, esqueci de falar que eu tenho 36 anos, sou casada, tenho filho, dona de casa, sou servidora pública, cheguei no meu trabalho agora há pouco, e é isso. Nós estamos aqui hoje para a gente poder falar sobre revisão. Boa noite, Carmen. Então, vamos lá, gente, olha só. Só falando rapidinho para vocês, como eu disse, essa é uma mentoria, mentoria esquenta para o nosso evento, que vai acontecer, que começa amanhã. Aula 1 com a professora Simone Pegoretti, especialista em SUAS, tá? A Simone vai trazer para a gente a aula sobre a lei orgânica da assistência social, um conteúdo maravilhoso, detalhado, para você poder entender, literalmente entender o que é a assistência social. Tá? Quem tem dúvida ainda, o que é a lei, o que a lei orgânica traz, o que é a lei do SUAS, vai ter PDF, sim, Priscila. O que a lei do SUAS fez com a LOAS,
tá? O que é proteção social básica, especial, que é um assunto que despenca nas provas. E que, olha só, que não é todo mundo que faz a gente entender isso, não, tá? E a Simone é diretora de assistência social da Prefeitura de Belo Horizonte, tá? Ela é servidora pública, já é professora da ProvaS já há bastante tempo, e ela vem, então, trazendo esse conteúdo. Uma pessoa super simpática, tá? A aula 2 é com a professora Tanane Reis. Tanane, gente, para mim, é uma das melhores professoras de serviço social do Brasil. Se você não conhece a Tanane ainda, você precisa conhecer. Sabe aquele conteúdo que ninguém faz você entender do serviço social? Tanane faz. E tem essa dedicação também de fazer, olha, uma conversa papo reto, horizontal aqui com os alunos, para você fazer você entender aquilo que ninguém faz. E no último dia, o professor Bruno Lira, professor Bruno, é uma simpatia em pessoa, nordestino, e sabe falar sobre legislação como ninguém. O professor Bruno Lira, ele é formado em Direito e domina as legislações aí dos concursos públicos, e professor de assistentes sociais também há bastante tempo. E eu vou conduzir esse time aí com vocês, trazendo o panorama dos concursos municipais para assistentes sociais, e vou dar outras orientações assertivas e estratégicas aí para vocês, tá bom? Então, vamos juntos aqui. Gente, vamos falar sobre revisão? Olha, é o seguinte. Vamos agora adentrar no nosso conteúdo. Todo mundo está me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo bem? A minha voz, que ainda está rouca, está atrapalhando vocês? Me conta aqui. Tá tudo bem? Então tá. Eu não estou forçando muito para poder não me prejudicar, tá bom? Então vamos lá. Olha só. A aprovação em concurso público, gente, diz respeito à sua capacidade de acertar questões na hora da prova. Eu vou dar uma introdução aqui para a gente poder entender a função que a revisão ocupa no processo de estudo para concurso. A ideia geral é você entender a função da revisão para a sua aprovação e como fazer revisão. Porque muitas vezes a gente fica só preocupado em aprender o como. Boa noite, Maria. A gente fica só preocupado em entender o como, né? E não se foca em entender o motivo. E aí, muitas vezes, não entendendo a importância, o motivo, a gente acaba deixando algumas coisas de lado. Então, a ideia que eu dizer para vocês aqui, a revisão é tão importante que você tem que fazer independente de qualquer coisa. Não é se você quiser, não é se der tempo, tá? Então, eu não vou ensinar para vocês só como fazer. Isso vai ser muito simplista. E nós não somos superficiais, simplistas, tá? Então, a ideia é explicar por que fazer revisão e como. Também, porque não adianta explicar só por quê, né? Também sabe aquelas aulas que a gente tem? Tá bom, eu já entendi. Tá, mas e aí, como? Não, vocês não vão sair daqui dessa forma. Eu vou entender, eu vou explicar por quê e o como. Combinado? Vocês vão sair daqui hoje sabendo por que fazer revisão e como fazer revisão, tá? Então, olha só. A aprovação em um concurso diz respeito à sua capacidade de acertar questões na área da prova. Concurso, aquela prova, não vai medir se você é um bom profissional, se você sabe se relacionar com seus usuários enquanto assistente social, se você sabe falar muito bem sobre o assunto, não. A prova vai medir, gente, tão somente a capacidade que eu tive de estudar e me lembrar do que eu estudei, para acertar questões na hora da prova. É aprovado, vai ficar nas primeiras posições quem acertar o maior número de questões. Tá? Então, se você for um bom profissional, se você dá conta do recado no trabalho, se você é ágil, se você dá conta de conversar com os usuários, esquece isso. É acertar questões. E aí, gente? Como eu falei para vocês, como depende de acertar questões, envolve se lembrar do que estudou na hora da prova, é claro. Eu preciso me lembrar para eu acertar as questões.
E lembrança, me lembrar, recordar, envolve memorização. Não tem jeito, tá? Envolve memorização. Então, toda vez que eu penso em concurso público, eu penso em memorização. E toda metodologia de estudo, o que é metodologia? Palavra difícil. A forma que eu vou estudar, né? A forma que eu escolhi de estudar, o jeito que eu escolhi. A gente precisa começar a simplificar as coisas. A forma, da hora que eu sentei na cadeira para estudar até a hora que eu levanto, eu preciso pensar o seguinte: estou estudando para me lembrar do que eu estou estudando, para me lembrar na hora da prova das respostas e acertar as questões. Essa é a lógica. Eu não posso começar a estudar um concurso pensando em acabar o edital. Não. Eu preciso pensar em estudar para uma prova e me lembrar do que eu estou estudando. Esse é o principal erro dos concurseiros, principalmente, vou falar de quem eu estou me lidando, né? Dos assistentes sociais. Se preocupar somente em fechar edital, estudei tudo, aliviei, acabei, mas não se preocupar com a memorização, tá? Então, a metodologia com foco na memorização. E aí, o Vitor Ribeiro, a pessoa que eu gosto muito, ele conta o seguinte, que na hora da prova, 80% do resultado advém da memória e 20% da interpretação avançada. Muita gente acha que estuda para poder, na hora da prova, interpretar as questões e fazer. Não. Você tem questões que a gente até dá conta de ler, e mesmo não se lembrando exatamente da resposta, interpretar aquela questão. Ou, às vezes, nem estudou o assunto, mas dá conta. Hoje mesmo eu tenho uma colega que falou comigo assim, olha, nunca tinha visto o estatuto... Peraí, gente. Nunca tinha visto o Estatuto da Juventude e acertei a questão, porque eu interpretei. Ok, vai ter questão na prova que você vai dar conta, mas somente 20%, tá? Somente 20%. O restante, gente, é memorização, não tem jeito. E aí, a aprovação não diz respeito ao quanto você estudou, mas a quanta de informação você realmente aprendeu e reteve. Que eu posso aprender e posso esquecer, né? Com o tempo eu vou esquecer. Mas eu preciso aprender e preciso reter, ou seja, eu tenho que guardar na minha memória aqui. Eu não posso deixar escapar. Então, aprender e reter, tá? É o que a gente vai focar aqui hoje. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como o nosso cérebro funciona. Gente, eu desafio vocês a reconhecerem a naturalidade que envolve o processo do esquecimento, tá? Eu vou até pegar para vocês aqui um livrinho, só um instantinho, tá? Peraí. Esse aqui é um livro que eu mais trabalho com conteúdos para as minhas mentorias com os alunos. Inclusive, parte dessas coisas que eu estou falando com vocês aqui está nele, tá? E esse aqui também é um super livro para quem quer fazer concurso, mas vocês estão estudando agora, não convém, né? Então, eu vou trazendo para vocês aqui. O principal problema dos concurseiros é não conhecer como o nosso cérebro funciona, tá? Então, é importante a gente entender como o nosso cérebro funciona para a gente poder ser mais estratégico. Então, olha só, esquecer é algo muito natural. A nossa memória está sendo constantemente atualizada. E esquecer faz parte do processo. Imagine se você se lembrasse dos números de todos os telefones que... Helenice, eu vou mandar no grupo depois para vocês, tá? Imagine se você se lembrasse de todos os números de telefones que vocês já tiveram um dia. De todos os endereços das casas de vocês, os nomes de todos os colegas de sala. Gente, a nossa memória, ela todo tempo vai
colocando coisas novas e tirando outras coisas, colocando coisas novas e tirando outras coisas. É uma questão de sustentabilidade. Esquecer é algo natural. Agora, a grande questão está no seguinte, tá? A grande questão está em eu dizer para minha memória o seguinte: olha, em relação a isso aqui, que é o meu estudo para o meu concurso, eu não quero que você esqueça a memória. Por quê? Porque isso aqui eu vou precisar mais tarde, tá? Só que a responsabilidade de falar da memória, para ela não esquecer, é nossa. É nossa. E como eu vou dizer isso para a memória? Como eu vou fazer com que minha memória pare de seguir o fluxo comum de esquecer o que ela aprende? Vamos ver essa curva aqui. Esse cara aqui, que é o Ebbinghaus, ele projetou em um gráfico essa chamada curva do esquecimento. Muitos estudiosos de concursos públicos, eles dizem que essa curva aqui não é muito bem assim. Mas muita gente que fala, isso aqui não é tão bem assim, não é tão certinho esses números, mas eu trouxe para vocês ainda assim, tá? Para a gente poder ter uma noção de que, basicamente, é o seguinte: eu consigo me lembrar de muita coisa logo após eu estudar. Só que a proporção que eu vou esquecendo, ela é muito grande em pouco tempo. Então, a nossa memória funciona assim. Após eu estudar, eu estou me lembrando de quase tudo. Mas, minutos depois, dias depois, eu já não me lembro de mais nada. E isso é normal. Eu já me deparei com muitos alunos, gente, que falavam assim: Amanda, tem algum problema de memória? Não é. Não tem problema de memória. A gente esquece. E se eu não fizer algo para poder burlar essa curva do esquecimento, vai dar isso mesmo. Então, nosso papel, como eu disse, é dizer o seguinte: cérebro, memória, isso aqui que eu vou precisar e que está me gastando tanto tempo para aprender, você não vai jogar fora. Eu vou precisar disso depois. E como eu faço isso? Com as revisões, tá? Eu mato a curva do esquecimento, ou pelo menos tento matar em maior proporção, com as revisões. É assim que nós temos conseguido um grande índice de aprovação com os nossos alunos, insistindo que não dá para eu começar a estudar um conteúdo agora. O edital, a prova acontece daqui 3 meses, então, ou 2 meses. Eu comecei a estudar agora. O conteúdo que eu comecei a estudar agora, não dá para eu poder revisar ele somente véspera da prova, gente. Não dá. Por quê? Em 3 meses eu já esqueci. Em 2 meses eu esqueci. E quando eu chegar na véspera da prova, não vai ser uma revisão, vai ser um novo estudo. E não vai dar tempo de estudar tudo novamente. Então, a charada está aí. É aí que entra o esquema de revisão estratégica. Por quê? Acompanhe comigo essa curva aí, aqui, olha. Imediatamente, após o meu estudo, eu estou me lembrando 100%. Olha a capacidade de retenção aqui. 20 minutos depois, só 58%. 1 hora depois, 44%. Um dia depois, eu só me lembro 33%. Olha só, 31 dias depois, só 21%. Então, a minha estratégia é manter o nível de esquecimento baixo ao longo do tempo. E eu não posso deixar para fazer isso somente na véspera da prova. Ah, Amanda, então quer dizer o seguinte, que além de estudar, eu vou ter que revisar? Sabe por quê? Eu até gravei um vídeo lá no Instagram, dizendo o seguinte: que bom, Elisângela, você está gostando. Que é como estudar sem revisar, é como se eu estivesse enchendo um copo. Então, eu estou com a torneira ligada, estou enchendo o copo. Só que, se eu não reviso, o copo está furado. Então, eu estou colocando água, mas está saindo água. Eu estou colocando água e está saindo água. Para eu aprovar, o copo tem que transbordar. Ou seja, o conhecimento tem que
acontecer, que é quando o copo transborda. Só que se eu não blindar o copo com as revisões, ele vai furar, vai estar sempre furado, e ele nunca vai encher por completo. Então, as revisões servem para poder blindar o copo e fazer com que eu possa encher e ele transbordar. Se eu deixo ele furado, ele só vai, eu vou colocando conteúdo, o conteúdo vai saindo. Colocando conteúdo, eu vou esquecendo. E assim vai, tá? Então, não adianta. Ah, mas demora. O que adianta? Estudar sem revisar e jogar conteúdo, jogar tempo fora. Entendeu? Eu preciso estudar com revisão, porque senão eu vou estar jogando conteúdo fora. Então, a lógica, né? Eu fiz essa comparação, mas é um pouco nesse sentido. Então, vamos lá. O desafio do concurseiro é não esquecer o que está estudando. Esse é o maior dos nossos desafios. Para quê? Para chegar na hora da prova e se lembrar daquilo que a gente estudou e acertar questões. O nosso foco, gente, não é, pelo amor de Deus, não é terminar o estudo, terminar o conteúdo do edital. O nosso foco é se lembrar do que a gente estudou. Não é a quantidade, é a qualidade. E aí, a gente precisa unir qualidade e unir quantidade. É claro, também que não adianta eu chegar na hora da prova e me lembrar somente de um item, né? Então, por isso que eu tenho que unir as duas coisas, quantidade e qualidade. Tudo que eu realmente vou passar a saber, eu aprendo não lendo e assistindo aulas, mas revisando e sabendo. Essa é uma verdade que eu acho que demora muito para a gente poder entender. Coloquei essa frase aí, ela é um pouco provocativa, mas assim, de fato, gente, eu só sei mesmo alguma coisa quando eu passo a revisar com intensidade e quando eu passo a praticar. Assistir a aula e ler não me garante que eu estou aprendendo. Eu sei que para muita gente isso aqui é um balde de água fria. Só que isso pode mudar a vida de vocês e trazer aprovação, como tem trazido para dezenas de colegas que estudam com a Provaense. Então, sinto muito, mas leitura e videoaula é uma etapa muito importante, que é o primeiro passo, mas é somente o primeiro passo do processo de estudos. Tem mais. E é o mais que vai fazer com que vocês verdadeiramente aprendam e acertem questões na hora da prova, que é disso que a gente precisa, acertar questões. E aí a gente está aqui no meio de colegas, nós somos concorrentes, né? O pessoal fala que os concorrentes estão numa prova S, né? E acaba que é isso, acaba que um fica concorrendo com o outro, é de fato. Mas quem consegue entender isso mais rápido e aplicar isso mais rápido, consegue ter sucesso, tá? Os cursos, geralmente, não ensinam essas coisas. Os cursos não ensinam isso. Eu não sei por que os cursos não ensinam. Na verdade, a gente quer... Eu me preocupo com a aprovação. A aprovação de alunos me traz prazer, porque eu sei o tanto que é importante ter um cargo efetivo. Eu sou servidora pública. Eu nunca vou abandonar o meu cargo para me dedicar ao Aprova S de forma integral, porque meu cargo vale muito para mim. A estabilidade vale muito para mim. E eu quero que outros... A Elisângela está falando que ela é de Ararapina e não vai concorrer com vocês, eu acho. Ela é de longe. Então, eu quero ver a aprovação de vocês, porque eu sei o tanto que é importante para a vida de vocês essa aprovação. Então, a ideia do Aprova S é trazer conteúdo de qualidade e método de aprendizagem. Uma coisa sem a outra, galera, não vai para frente. Não vai, tá? Então, vamos lá. E aí, é por isso que a gente ensina sobre o ciclo de estudos por conteúdo. Como eu falei, videoaula e leitura é a primeira parte. Esse contato com o conteúdo aqui. Na mentoria, a gente ensina todas as etapas. Hoje, por isso que eu coloquei para vocês lá, vocês poderem escolher. Hoje a gente está falando sobre a última, revisão sistemática, vocês escolheram, né? Eu coloquei elaboração de resumos, resolução de questões, coloquei planejamento, né? Nós estamos na última aqui, ó. Vocês foram espertões, né? Escolheram a última aqui, tá?
Mas é um ciclo inteiro. Se você só faz uma parte dessa, vai dar ruim. Tá bom? Esse é o ciclo de estudos por conteúdo, que é a nossa metodologia. A gente está aqui vendo videoaula e lendo, a gente está aqui elaborando resumo, a gente está aqui resolvendo questões e fazendo revisão sistemática, tá? E aí eu trouxe mais uma sequência para vocês, olha só. Eu não aprovo porque eu não acerto questões, a gente já viu isso. Eu não acerto questões porque eu não memorizo. Claro, eu não lembro do que eu estudei e aí eu não consigo acertar questões. E aí, eu não memorizo porque eu não reviso, ou reviso errado. Porque para eu poder me lembrar, eu vou ter que ter contato com essa matéria várias vezes. Daqui a pouco a gente vai destrinchar um pouquinho mais isso. Só que aí, gente, eu já vou tocar na ferida de vocês. Eu não reviso porque eu não tenho material de revisão. O material de revisão, que é essa etapa anterior aqui, ó, ele é algo imprescindível para o processo de estudo. Gente, quem não faz material de revisão está começando errado. A ausência de resumos, a ausência de fichas de revisão é a raiz de todos os males no processo de estudo para concurso. Por quê? Você vai estudando e aí os conteúdos vão ficando no ar. O que você estudou? Ah, mas eu imprimi todo o material e grifei. Tá, mas e o seu conteúdo? E o seu processo de estudo? Você está sistematizando o quê? No fritar dos ovos, se você não produz um material que é seu, você está deixando passar o seu processo sem sistematizar. Sem contar, gente, que quando a gente começa a estudar produzindo resumos, a gente vai estudando, vai organizando o nosso material. Não dá tempo de falar sobre resumos aqui agora. Nosso foco aqui é revisão. Mas não tem como falar de revisão sem falar de resumo. Mas quando a gente vai organizando nosso material de resumo, a gente faz o seguinte, ó, esse aqui é o meu resumo da LOAS, esse aqui é o meu resumo da PNAS, esse aqui é o meu resumo. Você vai colocando o seu processo de estudo todo organizadinho. E aí, quando chega um próximo edital, já está lá, tá? Já está lá. Então, você não precisa ficar reestudando matérias, voltando, assistindo 10 vezes aulas do mesmo conteúdo. Eu quero perguntar para vocês aqui, quantas vezes vocês já assistiram aula de ECA, por exemplo? Quantas vezes? 200? Né? Muita gente. Quantas vezes assistiu aula de FHTM? Se vocês já tivessem um resumo de FHTM todo sistematizado, o que vocês iriam fazer ao longo do tempo? Prática de questões, e iriam alimentar, porque resumo não é algo estático, iriam alimentar esse resumo de FHTM com os conteúdos das questões que vocês continuariam fazendo e perceberiam que estariam errando. E iriam eternamente revisar com essas fichas de revisão de vocês. Então, é o seguinte, resumo não é algo estático. Resumo é algo em movimento. Mas eu preciso ter o meu resumo. Essa história de ficar imprimindo material, gente, vocês é tudo que aquele traça. Eu nunca vi povo gostar de imprimir material igual assistente social. É tudo traça. Adoram papel. Para de imprimir papel. Sabe o que acontece? Vocês ficam com a segurança no papel, segurança de estudar no papel, e esquece de produzir o material de vocês. Eu já percebi, quero imprimir. Eu canso de falar com meus alunos, não imprime nada. Abre o material na tela do celular ou do computador. Quem não tem computador, vai para o celular e começa a produzir os resumos de vocês a partir desse material. Pelo menos aqui nos nossos cursos, os slides dos professores são muito completos. Então, faz as fichas de revisão a partir dos slides dos professores. Alguém falou aqui, quando eu escrevo, quer ver? Quem falou aqui? Quando eu sistematizo, eu percebi que gravo muito mais e acerto mais questões. É claro, Lenice, porque o material é seu.
E depois você vai revisar por esse material. Agora, imagine bem, vocês terem que revisar com materiais de outras pessoas, né? Com mapas mentais comprados prontos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa praga que é mapa mental comprado pronto, tá? Anderlé tem muita dificuldade com papel, prefiro material em tela. Pois é, Anderlé, mas você precisa sistematizar o seu material. Não é só tela, não. Ou então você faz o seu, se bem que aí não é tão bom, mas produz o seu. Gente, aqui, ó, papel em branco. A melhor coisa é fazer resumo assim. E aí, sabe aqueles pacotinhos? Vai colocando pacotinho de FHTM, pacotinho de LOAS, pacotinho de PNAS, e vai colocando pacotinho de 8080. E aí, quando sair o edital, já tem os pacotinhos lá, ó. E, ó, mas vai demorar muito. Se vocês começassem a estudar correto, o caminho ia ser mais rápido do que toda vez reestudar. Olha, você vai produzir resumo, mas... minha filha, então você vai começar a revisar seus resumos agora. Então, vamos seguir. São as folhas de revisão, né? Que são os resumos. Então, eu preciso ter material de revisão para revisar. Se eu não tiver material de revisão, eu vou revisar com o quê, gente? Com o que vocês acham que a gente vai revisar? Com o material todo que a gente estudou, não dá tempo. A revisão tem que ser algo muito rápido. Por que muitas vezes a gente tem preguiça de revisar? Porque a gente não produz material de revisão. E aí, para revisar, eu tenho que voltar no conteúdo todo. Aí fica cansativo mesmo. Aí ninguém aguenta. Aí fica, poxa, tiver que voltar o meu material inteiro para revisar a aula de novo, danou-se. Vocês estão comigo? Tá bom isso aqui? Posso continuar? Posso? O Vinícius falou que tá muito bom. A Bruna também. Então tá, vamos embora. Alguém quer falar? Ou levantou na mãozinha aí só porque esbarrou? Então vamos embora. O Delé tá falando para a gente poder ir. Se alguém quiser... A Jessie esbarrou. Ok. Então vamos falar aqui o que não é revisão. Tá? Não é rever o conteúdo nas festas da prova. Eu já falei isso para vocês. Isso não é revisão. Rever o conteúdo nas festas da prova não é revisão. Está longe de ser revisão. O que é revisão? A Adélia está falando que fica super animada com as minhas aulas. Obrigada, querida. O que é revisão? É ter contato com o conteúdo ao longo de toda a preparação. Para quê? Para que eu vou ter que ter contato com esse conteúdo ao longo de toda a preparação? Para sedimentar o conhecimento, gente. O cérebro precisa ter contato com o conteúdo mais vezes para poder enraizá-lo. Tá gravada, Priscila? Eu preciso, ter contato algumas vezes para poder enraizar. Para economizar tempo. Revisão economiza tempo, galera. Porque revisar de forma organizada não acumula conteúdo para revisar. Então, eu vou revisando aos poucos. Ele não vai acumular conteúdo para eu poder revisar, tá? Para aprimorar o conhecimento. Que às vezes precisamos ter contato com o conteúdo mais vezes para poder compreender. Então, às vezes eu não entendi direito, mas eu coloquei no meu resumo, e aí depois eu vou voltar e vou ver de novo aquilo, vou revisar de novo aquilo, e aí eu vou entender. Aí, pela segunda, terceira vez, eu entendi. E serve também para poder tirar a ansiedade. Sabe por quê? Porque todo mundo gosta, né? Porque revisando, a gente está vendo que a gente vai sentindo mais confiante, porque a gente vai vendo que a gente vai aprendendo. Então, vai ficando na nossa memória, a gente vai dormir, a gente vai o trabalho, a gente pega o ônibus, e o trem começa a vir na nossa memória, a gente percebe que a gente não está esquecendo. E isso vai deixando a gente mais confiante, tá? A ansiedade, gente, a ansiedade, papel destrutivo no processo de
preparação para o concurso. A ciência, comprovadamente, diz o seguinte, que quando a gente está muito ansioso, o nosso organismo está lá gastando, está investindo forças, literalmente, para poder dar conta dos processos que envolvem a ansiedade. E sobra menos capacidade para você poder aprender. Então, a ansiedade atrapalha o processo de aprendizagem. Então, a gente precisa, tudo que for provocar a redução da ansiedade, a gente precisa bater nessa tecla. Tá? Então, revisão, além de tudo, tira a ansiedade. Tá bom? E sem revisão não tem aprovação. Já viu aqui? Sem revisão não tem aprovação. Então, como que a gente vai fazer revisão? Agora chegou a hora. Vocês estão convencidos de que a revisão é importante? Né? Estão convencidos de que, se eu não revisar, eu poderia aqui discutir um pouco mais com vocês sobre os processos da memória, sobre como o nosso cérebro funciona, mas não vem ao caso, né? A gente não tem tempo para isso. Então, como que a gente vai fazer a revisão? Esse aqui, ó o print. Ó o print, agora é a hora do print. Esse é o esquema de revisão que a gente utiliza com os nossos alunos nos nossos cursos, tá? Aqui a gente tem tanto a frequência quanto os materiais que a gente sugere para a gente poder revisar. Prestem atenção, não é que tanto de revisão que eu vou fazer, tipo isso. Mas é o seguinte, a base dessa revisão chama-se material de revisão, que é resumo, e questões, tá? A base são esses dois materiais. Ah, mas significa que eu nunca vou ver videoaula e nunca vou voltar no material bruto? Claro que não. É claro, se eu, no momento da revisão, se eu estiver fazendo questões e eu percebi que eu errei aquela questão, eu não entendi, e aquele conteúdo não tem no meu material de revisão, eu vou voltar lá na lei seca. Vai falar assim, putz, estou revisando a LOAS, eu estou revisando a PNAS, o Código de Ética. Errei essa questão. E não sei por que eu errei, eu vou voltar lá no material bruto, na lei, para poder ver por que eu errei. E aí mais, eu vou colocar no meu resumo aquele ponto lá, exclusivamente pontinho que eu errei, aquela regrinha. Porque preste atenção, gente, a testagem, né? Toda vez que eu faço uma questão, e aí o assunto disso aqui é questão, mas uma coisa vai ter relação na outra. Se eu errei uma questão, é que eu não sei. Se eu não sei, é que eu preciso passar a saber. Então, questão errada é questão estudada, porque eu não posso deixar para poder saber o que eu não sei na hora da prova. Então, por isso que eu preciso fazer questão o tempo inteiro, tá? Então, vamos lá para o esquema de revisão. Olha, no mesmo dia que eu estudei, eu preciso, ao final do meu estudo, dar uma checada naquilo que eu estudei no meu resumo. Tá, olha, isso aqui hoje eu estudei. Princípios, diretrizes da assistência social. Princípio é isso, diretrizes é isso, e tal, e tal, e tal. Nessa sessão de estudo, eu também está anotado no meu material de revisão. Essa foi a minha aula. 10, 15 minutos. No mesmo dia. Dei uma corrida de olho, não vai demorar muito. No dia seguinte, no meu estudo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aquele mesmo material do dia anterior. E antes de começar o meu estudo, eu vou dar uma checada. De novo, Amanda, de novo. De novo. Estão lembrados na hora da curva do esquecimento? A minha obrigação é já estar. Como que a minha memória funciona, gente? O resumo, a ideia, aí eu já vou tocar no assunto do resumo, porque não tem como, uma coisa vai ligando com a outra. Quando eu faço um resumo, eu coloco no resumo palavras que vão me fazer lembrar do todo.
E quando eu leio o resumo que eu estou fazendo, a ideia é que eu tenho um contato com o meu resumo no momento da revisão e eu estou recordando pela minha memória do todo. Então, o contato com aquele resumo de novo vai ajudar a minha memória a fixar, a consolidar aquele conteúdo. Então, no dia seguinte, novamente, 10 minutinhos antes de estudar, por isso que eu preciso ter o material de revisão, minha ficha de revisão. Aí, fiz essa leitura, comecei a estudar o meu estudo do dia. Beleza, estou estudando então. Quando eu terminar o meu estudo do dia, eu vou revisar agora o meu estudo daquele dia. O do dia anterior já ficou, tá? Então, eu já revisei ele no dia anterior, já revisei ele no início do meu estudo. Agora eu vou revisar o que eu estudei naquele dia. Aí amanhã, a mesma coisa. Antes de começar, eu revisei o de hoje. E quando eu terminei, eu reviso o do dia. Toda vez que eu terminar um conteúdo, vamos supor, fechei código de ética, fechei lei que regulamenta a profissão, fechei, enfim, quando fechar o conteúdo, eu vou fazer uma revisão de final de conteúdo. E essa revisão é muito importante que eu pegue todas as minhas fichinhas de revisão e faça uma bateria de questões. Gente, toda vez que eu errar uma questão, eu vou trazer o erro daquela questão para o meu resumo. Toda vez. Eu vou fazer esse movimento de trazer para minha ficha de revisão aquele resumo. Tá? O resuminho daquela questão. Eu ensino isso para os alunos também, mas não tem como trazer para vocês aqui, que é muita coisa. Porque se eu errei, eu não sei. Se eu não sei, eu preciso passar a saber. Aí eu trago a minha fichinha de revisão, aquele erro, aquele detalhe daquela. Ah, eu vou copiar a questão toda? Não, Gina, copiar a questão toda não. É só o errozinho. Sabe aquela história de caderno de erros? Gente, caderno de erro é furada. Não faça um outro material. Eu preciso ter tudo junto. O meu resumo e os meus erros. Porque aquilo ali vai ser um material eterno. Essa história de caderno de erro, eu faço o meu caderno de erros junto com o material de revisão, tá? E aí, depois que eu terminei o meu conteúdo, eu vou colocar esse conteúdo para ser revisado todo mês. Então, todo mês eu vou revisar ECA, todo mês eu vou revisar uma vez por mês. Tem planner, nós temos esses materiais todos no nosso curso, plannerzinho. Vamos supor que eu terminei hoje Código de Ética. Então, eu vou revisar ele daqui a 30 dias, tá? Agora, se vocês estão com um intervalo curto de preparação, vale a pena até colocar para 20 dias. 20 dias depois eu vou fazer uma bateria de 5 questões do ECA. Vou me virar. Ou do Código de Ética, sei lá, seja o que eu for. Mas eu vou fazer uma bateria de questões e esse vai ser minha revisão mensal. Ou uma revisão de 20 dias. E aí eu vou utilizar o quê? Resumos e questões. Tá? Vou dar uma olhada no meu resumo inteiro e vou fazer uma bateria de questões. E aí, galera, quando a gente terminar, quando estiver nas vésperas da prova, eu vou intensificar as minhas revisões, porque eu já vou estar com os meus resumos prontos, e aí eu vou fazer questões e ler resumo. E uma coisa muito interessante é quando a gente passa a reduzir os resumos, fazer os mnemônicos, né? Dar aquela estruturada dos resumos e tudo mais. Antes de perguntar para vocês, se vocês têm alguma dúvida, eu queria só falar com vocês para não cair na cilada dos mapas mentais comprados prontos. Nós temos aqui no curso vários mapas mentais, inclusive eu produzo esses mapas mentais. A orientação para os nossos alunos é pegar os nossos mapas mentais e eles produzirem os mapas mentais, os resumos deles. Gente, a leitura, quando eu somente leio os mapas mentais prontos, a leitura é uma ferramenta de estudo
que ela causa uma falsa sensação de maestria, uma ilusão do domínio. Eu leio e acho que estou dominando, quando, na verdade, eu não estou dominando. Isso está na minha memória de curto prazo. Diferente de quando eu pego esse material e vou sistematizar esse material. E mesmo que muitas vezes até seguindo a mesma ordem, mas vou copiar ele, e na medida que eu for copiando, eu vou entendendo e produzindo o meu material. Ah, mas eu vou perder tempo. Vou. Mas você vai se ver naquele processo. Tá? Então, a mapa mental para revisar. Gente, assim, eu acredito muito pouco nesse processo de revisão de mapas mentais comprados prontos. É uma boa ferramenta para ajudar você. Agora, quando você sabe fazer o material de vocês, é muito melhor. Então é o seguinte, nunca jamais usar o material, o mapa mental, somente para ler. Se vocês têm acesso a eles, utilizem eles para fazer o material de revisão de vocês. Agora, jamais somente ler. Jamais. Tá? Isso também é papo para um outro momento, mas é porque é o seguinte, a memória, ela atua, quanto mais eu faço o papel de resgatar, de me lembrar, eu estou forçando a minha memória a consolidar aquele conteúdo, a guardar aquilo. Quando eu entrego pronto, somente na leitura, a memorização é muito fraca. Quando eu estou revisando alguma coisa que eu fiz, de alguma forma, aquilo está me ajudando, tá fazendo um movimento de resgate. Agora, o suprassumo do processo de estudos para concurso é as questões. Isso não tem dúvida, tá? Não é o nosso foco aqui hoje, mas, assim, é impossível a gente ter um processo de memorização quando a gente não faz questões. As questões ajudam a gente a memorizar e ajudam a gente a aprender. Outro dia eu conto essa história para vocês. Eu queria ver se vocês têm alguma dúvida. Porque, deixa eu ver aqui, esse era a última tela. E o que vocês acharam? Se tem alguma dúvida? Conta para mim aqui. Já tinha escutado isso antes? Alguém tinha? Fernanda, quer falar, Fernanda? Ninguém quer falar? Gostaram, então? Fernanda Costa também levantou a mão. Só esbarrou. Se quiser falar, pode abrir o microfone, gente. A Cátia falou muito bom, como sempre. A Mônica falou também muito bom. Ai, que bom. Olha, amanhã a gente vem com as aulas da professora Simone Pegoretti. Gente, é uma aula. Nas disciplinas de maior dificuldade também aplico a revisão? Sim. E aí você vai fazer mais questões, né? Mais questões para ver se vocês estão errando mais. Quanto mais eu estou errando, significa que eu preciso aprender mais. Tá? Olha, a Andrea está falando que sempre estimula ampliar o processo de conhecimento. Muito bom. Vejam só. Então, hoje foi essa mentoria de esquenta. Amanhã a gente vem com a professora Simone Pegoretti para a gente poder entender os SUAS e acertar as questões sobre os SUAS, porque a gente sabe que aquela coisa assim vinha fazer a gente, nossa, eu não entendia por que isso era isso. O que é CRAS, o que é CREAS, o que é proteção social básica, especial, de alta, média complexidade, tá? Então, por que a lei do SUAS alterou a LOAS? É isso. Amanhã, a Simone
vai contar tudo isso para a gente. E isso despenca em provas de concursos municipais, concursos de prefeituras. Tá bom? Então é o seguinte, vou abrir o grupo lá rapidinho, vocês poderem me dar o feedback de como foi essa mentoria. E amanhã eu espero vocês. Fazer resumo demanda muito tempo. A X, às vezes, pula essa fase, sei que perco nisso. Ô, Ana, tenta fazer mais resumos também pelos conteúdos das questões. Gente, questão é o que de fato vai cair em prova. Ali que está o conteúdo. Então, às vezes, uma preparação de curto prazo, a gente pode focar resumos a partir dos conteúdos das questões que a gente está fazendo. Ah, Amanda, mas assim, é difícil, né, a gente procurar, a gente achar questões, é por isso que no nosso curso a gente tem milhares de questões todas separadinhas para poder auxiliar os nossos alunos na prática de questões, porque, gente, não dá para poder aprovar sem questões, tá? Então, olha, a gente vem amanhã. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Dia 23, na quinta-feira, a gente vai abrir a 4ª turma do curso completo. A gente vai trazer para o curso completo algo jamais visto no mundo dos concursos para o serviço social. A gente está com essa surpresa para vocês aí. E a gente vai trazer na quarta-feira, tá? Na quinta-feira. Deixa eu ver o que uma colega falou. Creio que a dúvida da maioria é questão da organização dos estudos. Pois é, Ivan. A gente escolheu falar sobre revisão, né? Então, tem o processo de planejamento também. Que, gente, a gente precisa aprender como estudar para poder ser autônomo no processo de estudos. Depois que vocês conseguem entender a lógica, ó, o carro anda sem nem precisar empurrar, tá bom? Beijo grande, a gente se encontra amanhã na aula da professora Simone Pegoretti, assistente social, diretor de assistência social da Prefeitura de Belo Horizonte, tá? Um grande beijo para você. Isso mesmo, disciplina e método correto, tá bom? Um beijo para você, gente. Até mais, tchau.